Vamos continuar? Tudo bem até aqui? Eu sei que esse capítulo de técnicas de estudo vai te dar muito pano para manga. Você tem muita coisa para fazer, muita atividade para cumprir, mas eu sei que você consegue. Hoje vamos falar de uma técnica que é mais complexa, uma técnica que é mais completa e uma técnica que funciona para quem precisa aprofundar o conteúdo. Claro que você precisa praticá-la sempre que possível para que você consiga explorar todo o potencial desta técnica. Você vai utilizar também bastante tempo do seu quadro de estudos, mas é uma técnica eficiente. Ela é muito utilizada, especialmente nas universidades americanas. Eu estou falando da técnica Robinson. Ela também é conhecida pelas siglas EPL2R. E eu vou dizer para você o que é que significa. Explorar, perguntar, ler, rememorar e reparar. Nós vamos falar aqui sobre cada uma dessas etapas e de como você pode utilizar toda essa técnica a seu favor. A primeira parte dessa técnica é ler. É necessário que nessa fase de explorar, você busque todos os materiais. Procure em todos os tipos de formatos, artigos, livros, documentários, não importa o tipo da entrega, se é vídeo, se é texto, se é áudio, você vai procurar explorar todo o potencial de conteúdo daquilo que você deseja estudar. Feito isso, você vai selecionar os materiais com os quais você vai ter maior profundidade, porque você vai precisar sentar e ler esse material. Então, passando a fase de leitura, você vai para a fase de questionamento, que é a fase de perguntar. Essa fase, quando você estiver realizando o processo de leitura, você vai começar a anotar todas as questões que você teve dificuldade de resolução ou que você não encontrou a resposta. Pode anotar. Você leu, não compreendeu? Faz aquela questão. Por exemplo, vamos lá para os exemplos? Você está estudando sobre história do Brasil. É um exemplo bem simples e hipotético. E durante esse processo de estudo, você não compreendeu sobre o Brasil colônia. E aí você vai lá e formula uma questão. O processo de formação do Brasil colônia ficou incompreensível para mim, ou não consigo compreender o processo de formação ou a construção histórica do Brasil colônia. É um exemplo muito hipotético. E aí você reserva um bloco dentro do seu caderno com todas as questões daquele conteúdo que você não conseguiu compreender. E isso pode ser feito com qualquer conteúdo. Se você estuda direito, engenharia, educação física, arquitetura, não importa a área que você está se formando, na pós-graduação, no mestrado, na especialização, não importa, gente. O que importa é que você precise fazer a primeira etapa, que é explorar todo o material. Depois que você lê, você precisa levantar todas as questões. Qual é o terceiro passo? Perguntar. Esse terceiro passo ele está relacionado ao link entre você e os seus professores. Normalmente, em algumas aulas, o professor diz assim, gente, lê o material e próxima aula, se você tiver alguma dúvida, traz que a gente resolve aqui. Isso aí que ele está fazendo é incentivar você essa etapa do método Robinson, para que você tenha o aprofundamento, a leitura do material e a partir das questões que você teve, você leva para a sala de aula para a resolução delas. Tanto pode ser na sala de aula, como pode ser em grupos de pesquisa, grupos de estudo, como a gente viu lá no primeiro módulo desse nosso curso. Tudo bem? Então, essa etapa é fundamental, porque você não pode ter dúvidas sem as quais você tenha resposta. Então, você explorou o conteúdo, você fez uma leitura aprofundada, levantou todas as questões e aí você vai para essa etapa de perguntas, de dúvidas que precisam ser respondidas. Depois que essas dúvidas são respondidas, depois que todos os seus questionamentos são solucionados, você vai para a etapa seguinte,
que é ler. Ou seja, você fez a exploração do conteúdo, você fez as perguntas, os questionamentos. Depois que tudo isso foi solucionado, você vai ler novamente. Só que agora você não vai simplesmente realizar uma leitura superficial. Agora você já vai começar a ler com base na resolução das questões que você teve e criar resumos e criar textos que estão relacionados, resenhas desse seu material. Então agora você vai, além de ter uma compreensão do todo, você vai colocar todos os posicionamentos do texto, porque você já tem agora a resolução das questões e você já leu o conteúdo. Então vamos lá, vou dar aqui um outro exemplo. Vamos supor que você estava estudando sobre o corpo, corporeidade. Você estava estudando sobre o corpo no período das antiguidades clássicas, né, na Grécia. E aí você leu tudo que pôde sobre o corpo na Grécia. Depois você ficou com algumas dúvidas, como por exemplo, como o corpo do homem rural era visto no período da Grécia. E aí você chega lá em sala de aula, coloca isso para o professor e o professor vai lhe responder, olha, no período da Grécia, o homem rural do campo tinha um corpo relacionado ao trabalho, ao labor. Então, era um corpo forte, era um corpo viril, que poderia ser usado para a guerra, mas era utilizado para o trabalho do campo. Ou seja, você leu, tirou sua dúvida e agora você volta para a leitura, que é a etapa 3, né? E agora de forma mais aprofundada. E aí você cria resumos de todo o conteúdo que você estudou. Depois que você criou todos esses resumos, a gente vai para as duas últimas etapas, que é rememorar e reparar. Por que eu estou falando das duas etapas juntas? Porque depois de você ter feito os seus resumos da etapa anterior, agora você vai organizar eles em forma de gráfico. Esses gráficos, esses esquemas gráficos, é o que a gente chama de mapa mental. Então você explorou, questionou, leu e agora para rememorar e reparar, você vai criar esquemas gráficos, mapas mentais. Os mapas mentais, eles podem ser feitos à mão livre, ou você pode utilizar sistemas no computador que vão te auxiliar na construção desse mapa mental. Eu particularmente acredito que essa técnica, ela é muito eficaz, ela é muito eficiente, embora ela não dependa 100% de você, porque você vai precisar do suporte de professores, de colegas de sala, mas essa técnica, ela tem um potencial de aprendizado maior em comparação com as outras técnicas. Por isso que ela tem todas essas etapas e por isso que você precisa passar cuidadosamente por cada uma delas. Não queime etapas, não pule etapas desse processo. Especialmente na primeira etapa, que é a da exploração do conteúdo. Você precisa ter a maior quantidade de conteúdo possível sobre aquele tema para que as outras etapas elas consigam ter sucesso. Tudo bem? Professora, mas eu não sei construir um mapa mental. Bom, é aí que entra a nossa próxima aula. A nossa próxima técnica de estudo são mapas mentais. E aí eu vou te mostrar como você vai construir ou como você pode utilizar esses esquemas gráficos para te ajudar. Lembrando que essas técnicas de estudo que nós estamos conversando aqui desde a primeira aula, você pode utilizar em conjunto. Essa aqui, por exemplo, ela utiliza o mapa mental, então esse combinado de técnicas vai potencializar os seus estudos. Eu espero que você ponha em prática, faça as atividades e não deixe de participar das lives. Elas vão te ajudar a tirar todas as dúvidas, elas vão te ajudar a conectar com os outros alunos e também eu vou poder ficar mais próximo de você. E eu quero saber tudo que você tem visto no curso, tudo que você tem encontrado no curso, se está te ajudando, se você tem conseguido absorver, compreender e utilizar tudo que a gente tem dito aqui. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!